Shalom, irmãos e visitantes do canal. Esse é um estudo para refutar aqueles que criticam os irmãos que saíram de denominações e têm Jesus, o Supremo Pastor, como único pastor. Também uma resposta para aqueles que dizem que os intitulados desigrejados estão em rebeldia, não tendo uma autoridade eclesiástica. Por quê? Porque muitos hoje em dia olham para aqueles que decidiram viver a fé cristã fora das denominações religiosas e logo os rotulam de desigrejados. Este termo é usado de forma pejorativa, como se tais pessoas estivessem em rebeldia contra Deus, contra o Altíssimo, e não reconhecessem nenhuma autoridade espiritual. Alguns, inclusive, recorrem a Hebreus capítulo 13, versículo 17, para afirmar que é impossível servir a Cristo sem estar submetido a um pastor institucional ou a uma placa de igreja. Mas será que isso é o que a palavra de Deus, a palavra do Altíssimo, o Evangelho realmente ensina? E aqui já podemos levantar a primeira reflexão. Cristo, o Mashiach, o nosso Messias Salvador, é o supremo pastor, não a instituição. A verdadeira autoridade espiritual vem dele e não de estatutos humanos. Muitos chamam de desigrejados aqueles que apenas escolheram permanecer fiéis ao bom pastor. Então podemos perguntar, será que eles são realmente desigrejados? Ou são, na verdade, fiéis ao bom pastor? Na Bíblia temos uma resposta. A palavra do Altíssimo responde no Salmo, capítulo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, né? O Eterno, o YHWH e o de Revaverri é o meu pastor. Ele não tem me faltado. Não é a placa da igreja que é o meu pastor. Não é a instituição que é o meu pastor. Mas o Eterno, o Mestre, aquele que deu sua vida por nós. Por isso podemos afirmar com toda a convicção: o Senhor é o meu pastor, não a placa de uma igreja. E aqui precisamos trazer à luz sobre um ponto importante: a verdade sobre os chamados desigrejados. O que muitos chamam de desigrejados são muitas vezes irmãos sinceros, que continuam congregando, mas congregando em Cristo, no Messias, reunindo-se em casas, em pequenos grupos, online ou em simples encontros. Na Bíblia, temos que era assim a prática dos primeiros cristãos, da igreja primitiva. E em Atos capítulo 2, versículo 46 temos: e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Agora precisamos tocar em algo ainda mais profundo. Muitos dizem que sair das instituições religiosas é rebeldia, mas a palavra mostra o contrário. Quando uma denominação se afasta da sã doutrina, permanecer nela é infidelidade. Sair, neste caso, é obediência a Cristo, ao grande pastor. Então a pergunta é: rebeldia ou fidelidade? O que temos na Bíblia sobre quem sai das denominações? O apóstolo Paulo já havia alertado em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Esse tempo já chegou. Então, se a doutrina é corrompida, sair não é desobediência, é fidelidade ao Senhor, ao grande pastor, ao supremo pastor, ao eterno, ao Pai Celestial. Então entendam isto, que por isso precisamos entender que congregar em Cristo vai além das placas da igreja. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz para não deixarmos de congregar, mas congregar significa viver em comunhão com os irmãos em Cristo. Onde houver amor, verdade e sinceridade, ali há igreja.
Como Jesus, Yahushua HaMashiach, mesmo disse em Mateus 18:20, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então podemos afirmar sem medo: placa não salva, só o bom pastor. Não é a denominação que conduz ao céu, mas Jesus Cristo, Yahshua Mashiach, que deu a sua vida por nós. Infelizmente, o campo religioso usa o termo desigrejados como uma acusação, mas precisamos enxergar isso pelo prisma bíblico. A verdade é que muitas vezes essa é apenas a falsa acusação contra os desigrejados. Eles não são rebeldes, mas sim cristãos que não se curvaram ao sistema humano, permanecendo fiéis ao supremo pastor. E aqui fica a questão: quem guia o rebanho? Pastores humanos ou o bom pastor? A resposta está clara na Escritura. Jesus é o grande pastor das ovelhas. Hebreus 13:20. Os pastores humanos devem ser apenas servos fiéis, nunca substitutos do mestre. Assim posso afirmar com convicção: mesmo que alguém esteja fora de uma denominação, isso não significa estar fora da igreja, porque a igreja verdadeira é o corpo de Cristo. Por isso podemos resumir toda essa reflexão em uma frase: fora da denominação, mas não do corpo de Cristo, e sim no corpo de Cristo. O cristão fiel não é aquele que se prende a placas humanas, mas aquele que permanece unido a Cristo, a verdade da palavra e a comunhão sincera com irmãos na fé. Nosso compromisso maior não é com denominações, mas com o Supremo Pastor, Jesus Cristo, Yahshua Mashiach, que deu a vida por nós. Então, se você gostou desse estudo, deixe seu like, seu comentário, compartilhem com outros irmãos e que o Eterno abençoe a todos. Shalom e até um próximo estudo.